Hoje eu vou falar do melhor episódio de Game of Thrones ever. Você já sabe que esse vídeo tem spoilers, então assista por sua conta e risco. E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês já sabem, antes do vídeo começar, eu sempre peço pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e já clicar em gostei, que me ajuda bastante. Vamos falar desse episódio que foi simplesmente de tirar o fôlego. Sério, eu até comentei com alguns amigos meus que eu tenho asma. Em algumas cenas eu achei que eu tivesse que buscar meu inalador pra poder sobreviver até o final. Mas enfim, que episódio que foi esse, meu Deus? O melhor episódio de toda a série, na minha opinião. Muita gente não achou, mas eu achei que foi sensacional, tirando algumas coisinhas, alguns detalhes técnicos que dificultaram um pouco a gente de entender o episódio, mas foi muito bom. No sentido geral, o episódio pra mim foi o melhor até agora. Foi o episódio mais longo, com 82 minutos e, se não me engano, uns 55 dias para ser gravado inteiro. Então, gente, vamos valorizar porque o episódio foi muito louco. Nós ficamos muito apreensivos pra saber como que terminaria essa batalha e muita gente apostou que essa batalha duraria 2 episódios. Eu fui uma dessas pessoas. Mas não, esse episódio foi finalizado certinho. A maior dúvida de todas é se o Rei da Noite iria ou não aparecer e se ele morreria ou não nesse episódio, já que nós temos uma construção de 8 temporadas, 7 temporadas e 3 episódios, para ter essa grande batalha com o Rei da Noite. E não decepcionou, foi muito louco, nós tivemos cenas de ação fantásticas e muitas outras cenas com alguns diálogos que realmente me surpreenderam, mas eu vou fazer um vídeo específico para falar da estratégia de batalha deles. Nesse vídeo eu vou falar especificamente da minha personagem preferida, que teve uma das cenas mais épicas de Game of Thrones, que é Arya Stark, que protagonizou a morte do Rei da Noite. Nós passamos muitos anos pensando quem que seria a pessoa que mataria o Rei da Noite. Seria o Azor Ahai, seria a Nissa Nissa. Surgiram diversas teorias na internet e simplesmente foi Arya Stark quem matou. Mas eu vou dizer como que ela matou. Nós já sabíamos que o Rei da Noite estava atrás do Bran por ser o Corvo de 3 Olhos e como ele tinha aquela marca na mão, seria como se fosse um GPS para localizar o Bran e matar ele e trazer a Longa Noite. Game of Thrones, como a gente sabe, é cheio de plot twists, porém esse episódio foi o maior de todos. Quando nós estamos no ápice do episódio, o Rei da Noite entrando lá no Bosque Sagrado para matar Bran Stark, eis que por trás dele surge Arya Stark com uma adaga de aço valeriano. Ela simplesmente engana ele e enfia a adaga na barriga dele, onde seria mais ou menos onde ele foi criado. Mas por que Arya Stark matou o Rei da Noite? Por que não Jon Snow? Por que não Daenerys? Os showrunners de D&D falaram que eles já sabiam há 3 anos atrás de que Arya seria quem iria matar o Rei da Noite. Porém, a gente não sabe se foi o J.R.R. Martin, que eu acredito que seja, quem falou pra eles, ou eles simplesmente decidiram isso. Eu creio muito que seja o J.R.R. Martin, que já sabia de tudo, a história, porque há uma série de detalhes que poderiam indicar que a Arya já estaria sendo preparada para esse dia. Vamos aos detalhes que poderiam indicar, não é certeza, de que a Arya estaria sendo preparada desde o início. Não de acordo com o D&D, que ficaram sabendo só há 3 anos atrás, mas pode ser pelo J.R.R. Martin, como eu falei. Lá no primeiro episódio, quando a gente é apresentada a família Stark, a gente vê que o Bran está tentando acertar uma flecha, porque ele está pensando demais. E nisso, quando eles estão lá treinando ele, o Jon e o Robb, surge uma flecha que passa e acerta o alvo. Essa flecha é da Arya Stark, é a primeira vez que a gente vê ela, é a introdução da personagem na série. Coincidência ou não, a primeira atitude que a Arya tem nessa guerra é acertar uma flecha para salvar o cão de um White com a ponta em chamas. Então, assim, relembrou a nossa introdução da Arya lá no primeiro episódio. Como a gente já sabe, muitos detalhezinhos dessa temporada estão sendo espelhados na primeira, ou por nostalgia, ou para trazer alguns detalhes importantes. Outro detalhe importante é que no segundo episódio da primeira temporada, o Jon Snow entrega a agulha pra Arya, a Needle, que é a espadinha dela que ela guardou até agora. E ela diz que não sabe lutar, mas ele pega e fala assim, é só você usar o lado pontiagudo. E nesse episódio ela entrega como se fosse uma adaga de vidro de dragão pra Sansa se proteger lá na cripta e ela fala, eu não sei usar isso. E ela usa exatamente a mesma frase que o Jon Snow falou pra ela lá na primeira temporada, que é, use o lado pontiagudo. Ou seja, muitas coisas a gente vai relembrando da primeira temporada, tudo o desenvolvimento da Arya. E também quando ela ganha essa espada lá na primeira temporada
do Jon, ela comenta que ela pode ser rápida, apesar dela não ter técnica. Então isso já mostra ali alguns indícios das habilidades da Arya. Todo o arco da Arya é baseado nela se tornar uma assassina ou envolve morte. Lá também na primeira temporada, quando ela mostra pro pai dela que ela recebeu a Needle e tal, que tinha escondido, ele fala que ela vai ter aula de danças, mas na verdade era aula para aprender a lutar. O mestre dela, o Syrio Forel, é quem ensina muitas coisas que ela relembrou nesse episódio. Primeiro que ele diz que ela tem que ser rápida como um gato, ou seja, a gente já começa, além do treinamento que ela teve lá na Casa do Preto e Branco, que ali a gente já percebe algumas habilidades dela. Em segundo lugar, ele ensina uma frase que foi a grande frase nesse episódio usada pela Melisandre. Ele pergunta pra ela o que dizer ao Deus da Morte, e ela responde: hoje não. Foi exatamente a mesma frase usada pela Melisandre que ajudou a Arya a ativar o gatilho de assassina. Agora vamos à frase que, antes dessa frase que eu acabei de falar, foi a frase mais comentada, mais causou impacto na gente. Logo que a Arya chega com o cão e o Beric ferido, quase morrendo num ambiente, ela encontra a Melisandre, o Beric acaba morrendo, e a Arya pega e fala: eu conheço você, e ela também fala: eu também conheço você. Então a Arya diz: você disse que nós nos encontraríamos de novo, e a Melisandre fala: e aqui estamos, no fim do mundo. A Arya questiona falando: você disse que eu fecharia muitos olhos, e você estava certa. Antes de eu falar a frase da Melisandre, vamos voltar lá para a terceira temporada, no primeiro encontro da Arya com a Melisandre, quando a Melisandre foi lá sequestrar o Gendry pro ritual doido dela lá, ela pega e olha bem a Arya nos olhos e fala: eu vejo escuridão em você, e essa escuridão me olha, e nela eu vejo olhos castanhos, azuis e verdes, e você os fechará para sempre, e nos veremos novamente. Tudo o que ela falou estava sendo concretizado ali. Naquele momento, beleza, ok, a Arya vai matar muita gente, matou muita gente, com olhos de todos os tipos de cores, e ok. Só que nesse episódio a Melisandre dá ênfase em uma coisa, que a Arya falou que ela fecharia muitos olhos, e foi verdade. A Melisandre pega e fala: olhos castanhos, olhos verdes, ela inverteu, e olhos azuis. Então os Whites também têm olhos azuis, mas a Arya se liga de que poderia ser o Rei da Noite. Pelo menos eu entendi que foi isso. É aí sim que ela me lança a frase: o que dizer ao Deus da Morte? Hoje não. Outra coisa importante é que quando a Arya estava lá naquela aventura com o cão, aquele período que ela passou com o cão, ele acabou ensinando ela como descobrir pontos fracos ou brechas em uma armadura para poder ferir o oponente e como esfaquear alguém no coração. Então, assim, a gente percebeu como ela matou o Rei da Noite, que foi numa fresta. Então isso ela aprendeu com o cão lá atrás, que a gente também não deu muito valor, mas que agora a gente começa a entender algumas coisas. Outra coisa, como eu falei, que a Melisandre já tinha falado, é que o Beric Dondarrion comenta de que o Deus da Luz o trouxe de volta por um propósito. A Melisandre mesmo comenta isso, que ele cumpriu o propósito dele. Ele ainda diz pro cão que o Deus da Luz não tinha terminado com ele ainda, e nessa cena a Arya está junto, ou seja, ela ouve isso. E isso mostra que os dois meio que protegeram ela, o cão protegeu ela durante um tempo, e tudo levou para ela ficar viva até esse momento. Então assim, o Beric se sacrificou por ela, aquele era o propósito dele, para ela continuar viva. E o cão também diversas vezes, né, gente? Também uma coisa interessante é que antes de toda a guerra começar, lá acho que no segundo episódio, antes da Arya dar um fight lá com o Gendry, quem ela encontra antes é o Beric e o cão. Então assim, propositalmente ou coincidentemente, esses foram os personagens que levaram a Arya até ali, aquele momento. Nós também vimos que o Bran entrega pra Arya a adaga que foi usada pra tentar matar ele lá na primeira temporada. E a Arya usa essa mesma adaga pra salvar o Bran do Rei da Noite. Então eu me pergunto, será que o Bran sabia disso? Será que ele tinha visto isso? Porque, gente, sinceramente, se você reparar na cara do Bran, quando ele entrega a adaga pra Arya, ele é muito misterioso, assim, ele fica meio pensativo. E assim, óbvio que o Bran é um enigma pra mim, porque eu nunca sei o que ele tá pensando, porque ele nunca fala nada. Ele sempre fica com a mesma cara. Às vezes a gente interpreta a cara dele de um jeito e às vezes é outro jeito. Mas enfim, eu entendi que parece que ele sabe de alguma coisa. E também quando o Rei da Noite foi tentar matar ele tava muito
muito tranquilo, tipo, e parecia que o Rei da Noite fez uma cara de tipo, tá muito fácil, né? E aí o Bran ficou olhando assim, enfim. E eu nunca sei o que o Bran tá pensando, e eu acho que ele sabe alguma coisa, ou ele sabia. Agora um detalhe muito importante que a gente viu lá na 7ª temporada, logo que a Arya chega em Winterfell, depois do Bran ter dado a adaga e tudo mais, ela tem meio que uma luta, treino com a Brienne. Nessa luta, a gente viu pela primeira vez a técnica dela de trocar de mão a adaga. Então, gente, já tinha um detalhe ali que a gente percebeu. Até na cena que ela solta a adaga e vai matar o Rei da Noite, eu fiquei pensando, meu, eu já vi ela usando isso, já fazendo essa técnica uma vez. Então eu fiquei, meu, a cereja do bolo pra todos esses detalhes é a cena que ela reencontra o Jon Snow lá no Bosque Sagrado, em frente à árvore, que foi criado também o Rei da Noite. É a cena em que o Jon fala que não ouviu ela chegando e mostra a habilidade dela de ser sorrateira. A gente já sabia dessa habilidade dela. E foi muito legal ver que ela conseguiu passar despercebida. A gente só consegue ver o cabelinho do general passando assim, mostra que alguém passou e eu já tinha sacado que era ela. E ali ela mata o Rei da Noite. Os showrunners de D&D falaram que eles queriam que fosse ali porque ali foi onde foi criado o Rei da Noite. Então toda aquela cena fecha o ciclo ali. Nós tivemos diversos momentos durante toda a série mostrando vários detalhezinhos que agora se encaixam. Não sei se isso foi proposital do J.R.R. Martin e não sei se isso foi usado agora. Mas em todo caso a gente sabe que a Arya sempre foi preparada para ser uma assassina e sempre estaria envolvida com a morte, em todos os sentidos. Então se a gente for levar em consideração, se ela for cumprir a profecia da Melisandre, tudo que a Melisandre falou, que ela já matou de olhos azuis, pode ser que depois que ela cumpra o propósito dela, ela morra, não sei. Assim como a Melisandre morreu no final de cumprir o propósito dela, que o Beric também, né? Então assim, se a série for levar o desenvolvimento que tá tendo, provavelmente a Arya vai morrer. Eu não queria que ela morresse, de verdade. Eu apostei que ela fosse morrer, mas eu não quero que ela morra. Eu espero que não morra, gente. Ainda faltam 2 olhos, né? Não sei se já foi, se já aconteceu alguma parte que ela matou de alguém de olhos verdes e alguém de olhos castanhos, não sei. Mas lembrando que a Cersei tem olhos verdes, então fica uma dica aí. Não sei também se vai ser isso mesmo, porque muita gente comentou, ela vai matar o Rei da Noite, vai matar a Cersei, tipo, mano, overpower, né? Então seria interessante a gente saber. Também tem o Euron Greyjoy, que eu acho que ele tem olho verde, não sei. Poderia ela matar ele também, não seria uma má ideia. Mas de qualquer forma, sendo coincidência tudo isso ou não, a Arya é muito zica. E como eu sempre falo, minha personagem preferida, essa cena surpreendeu todo mundo. A cena dela matando o Rei da Noite quebrou diversas teorias da internet e deixou a gente muito louco. Eu só conseguia gritar e pular na cadeira, mas foi um dos melhores episódios. Tiveram algumas coisinhas técnicas, mas não vem ao caso agora. E você, o que você acha? Que todos esses detalhes foram coincidências apenas ou eles estavam sim preparando a Arya para o grande final da morte do Rei da Noite? Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, quais foram as suas impressões, se você surtou, quase infartou, ou se foi ok. Deixa o seu comentário aqui embaixo e já clique em gostei para me ajudar. E se você ainda não é inscrito no canal, chegou até aqui, não clicou no botãozinho vermelho, não perde tempo e clica agora que vem bastante coisa legal por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima e tchau!